Glória a Deus. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Podem sentar. Glória a Deus. É uma alegria, uma vez mais, estarmos juntos, adorando a Deus na beleza da sua santidade e dessa feita, participando dessa data comemorativa, dessa data especial, que nós fazemos menção de mais um ano, são 17 anos de ministério. E eu quero que você olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado e diga para ela: parabéns pelos seus 17 anos. Glória a Deus. 17 anos na presença de Deus. 17 anos pregando a palavra genuína e verdadeira. 17 anos adorando ao Rei dos Reis e divulgando o seu feito, não apenas aqui em Dallas, mas pelo mundo, através da missão, através da contribuição missionária, através das redes sociais. E eu quero louvar a Deus e deixar aqui esta menção pela sua vida, você que fez parte, você que faz parte do ministério, obreiros que estão presentes, colegas do ministério que estão presentes, aqueles que passaram, deram a sua contribuição, e depois foram para uma outra missão, uma outra proposta. Que Deus possa estar abençoando você que é líder de algum departamento, pastores das congregações, que está à frente, os irmãos da mídia, o ministério de louvor, aqueles que contribuem tocando através do seu dom. Que Deus possa te abençoar de maneira poderosa. Nós sabemos que a gente não consegue fazer absolutamente nada sozinho. Amém? Deus levantou um homem e uma mulher, e com 2 filhas, para uma chamada especial, se deslocando do seu país e vindo com a direção de Deus para implantar um ministério. E aqui estão 17 anos fazendo isso na direção de Deus. E o Senhor, através da visão que deu ao pastor Messias, pastora Norma e as suas filhas, foi agregando pessoas a esta visão, para que essa visão possa alcançar outras vidas, outros lugares, e assim é feita a obra de Deus. Então, parabéns, pastor Messias, em nome de Jesus. Parabéns, Carol, Karine, essa família missionária. O pastor leu o tema e disse que todos os pregadores têm que pregar no tema. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, eu quero convidar vocês para que vocês possam abrir no livro do profeta Isaías, capítulo de número 54. Eu quero deixar uma palavra. Essa palavra esteve em meu coração durante essa semana, e eu quero compartilhar esta palavra para cada um que está aqui nessa noite. Eu gostaria que você tomasse posse dessa palavra. Amém? O Senhor, Ele trabalha com palavras que gera vida. Tá? Tudo que Deus fez foi por meio de uma palavra liberada. A Bíblia diz que tudo que se fez foi por meio da palavra, do Logos de Deus. Quando Deus criou o mundo, em Gênesis capítulo 1, Ele disse: haja luz, e houve luz. E assim o Senhor foi criando todas as coisas por meio da palavra. Então a palavra, ela tem o poder de gerar vida, tá? De gerar transformação, de gerar mudanças. Isaías 54, quem achou diz amém. Amém. Não estou tão distante do tema, tá? Diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solteira do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das habitações, e se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas,
pois transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua prosperidade possuirá as nações, e farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Amém? Glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele: está preparado para crescer? Está preparado para transbordar? Está preparado para ir além das fronteiras? É um convite que o Senhor libera aqui para a nação de Israel e para a igreja, o crescimento. Amém? Queridos, todos sabem que o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, foi o que mais falou acerca da vinda do Filho de Deus. Profetizou sobre o Messias, sobre o Salvador. E aqui ele está diante de uma nação, que é a nação de Israel, pós-cativeiro, e ele está trazendo palavras de transformação, palavras de vitória, não apenas para motivar a nação, não apenas para acalentar o coração de uma nação que estava destruída emocionalmente. Todos sabem que Israel ficou cerca de 70 anos no cativeiro babilônico, e eu quero deixar claro aqui que o cativeiro na verdade, é uma lição que Deus dá para um povo que estava em desobediência. Deserto é diferente de cativeiro. Deserto é o lugar onde Deus treina você, é onde Deus ele fortalece a sua confiança nele, é onde ele fortalece a sua fé, a sua comunhão com ele. Mas cativeiro é o lugar onde ele está punindo, onde ele está corrigindo, é onde ele está chamando o povo novamente para perto de si, porque o povo havia se desviado. Então a razão de Israel ter ido para o cativeiro babilônico era porque o povo estava distante de Deus. Ok? 70 anos no cativeiro, desolado, distante da sua cidade, do seu país. E agora o povo ele está triste, porque eles não estavam ali como turistas, eles não estavam ali passando férias, eles estavam na Babilônia como escravos, eles estavam ali como um povo que foi conquistado, um povo que foi derrotado. E todo mundo sabe que a derrota é humilhante, que derrota traz angústia, traz tristeza. Ninguém gosta de perder, sim ou não? Ninguém gosta de ter perdas. A nação de Israel, por sua vez, agora havia sido derrotado pelo Império Babilônico. Nabucodonosor havia invadido a cidade de Israel, havia invadido Jerusalém, havia destruído a cidade e havia levado cativos para a Babilônia. E agora este povo está ali, na Babilônia, sendo humilhado, sendo exposto, estava em exílio, ou seja, distante da sua pátria. A tristeza era tão grande que o salmista, no Salmo de número 137, ele chega a declarar que o povo de Israel tinha encostado as suas harpas no salgueiro, ou seja, tinham parado a adoração de cantar ao Senhor, de exaltar o Senhor, e ele diz que eles estavam diante dos rios da Babilônia, quando os babilônicos diziam para eles: entoam os louvores de Israel, queremos ouvir os louvores, e eles se como entoaremos louvor ao Senhor em terra estranha. Diante dessa tristeza, dessa angústia, percebemos que o texto que lemos, que foi proferido pelo profeta Isaías, entregue por Deus a este profeta, fala do sentimento do povo. E qual era o sentimento? Deus está dizendo que o sentimento dessa nação era um sentimento de abandono. Ele disse assim: olha, cantem alegremente ao estéril, ou seja, a nação de Israel estava estéril, não produzia absolutamente nada, não crescia, não tinha crescimento, não tinha perspectiva para o futuro, não havia planejamento para o futuro. A única coisa que eles sabiam é que eles estavam no cativeiro babilônico, que eles eram escravos, que eles não tinham direito algum, a única coisa que eles tinham eram obrigações. Eles estavam ali para cumprir as obrigações e os deveres, porque era um povo que estava dominado e derrotado. Então eles se sentiam estéreis, eles se sentiam como uma mulher abandonada, como uma viúva que havia perdido seu esposo, seu marido. Eles estavam se sentindo só.
Este era o sentimento que permeava toda a nação de Israel, sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de crescimento, sem alegria alguma na alma. E quando eles são liberados para regressarem para Jerusalém, eles estavam regressando para uma cidade que estava em reconstrução, destruída, sem recurso, sem bens materiais, sem nada para extrair financeiramente uma reconstrução, uma mudança. Imagina um país que está economicamente destruído e o seu povo ter que regressar para essa nação sem perspectiva alguma. O que seria, o que eles iriam fazer, como é que eles iriam sobreviver? Estavam regressando e o Senhor, mesmo em cativeiro, dá à nação de Israel algumas estratégias. O Senhor autoriza a nação de Israel, mesmo estando no cativeiro, diz assim: construam casas, se casem, tenham filhos. O Senhor está ensinando essa nação algumas lições para lidar com a situação que eles estavam vivendo. O Senhor estava ensinando o processo de adaptação ao momento que eles estavam vivendo. Este momento é um momento de adaptação, vocês precisam se adaptar, senão vocês vão morrer, vão entrar em depressão, em angústia, e não vão conseguir superar o momento que vocês estão vivendo. Eles tinham que ter algumas estratégias, a mínima que fosse, mas eles precisavam ter, e essas estratégias foram dadas por Deus. Fato é que desde o capítulo 49, que é o tema da nossa festividade, o profeta está sendo usado por Deus para mudar a mentalidade de um povo que tinha passado 70 anos no cativeiro. Isso é tão forte, essa mentalidade, essa construção de mentalidade, que quando o povo de Deus sai do Egito e chega diante das dificuldades que eles iriam enfrentar, alguns disseram assim: senhora, era melhor estar comendo pepino no Egito. Ou seja, a mentalidade de escravidão, a mentalidade de pequenez, a mentalidade de não iremos conseguir, nós não temos estrutura, nós não temos formação, nós não temos armamento bélico para nos defender de outras nações, estamos fragilizados, estamos à deriva. Este era o sentimento e o medo que permeava a nação de Israel. E vocês sabem que lidar com medo é algo terrível, né? Você lidar com o sentimento de medo, obviamente, medo em si traz a questão da sobrevivência, mas existem medos que travam você para a sua vida, né? E tem muitas pessoas hoje que vivem a síndrome do medo, pânico, medo de perder o emprego, medo de não ter condições, medo de não ter trabalho, medo de perder a família, medo de adoecer. E o medo vem dominando cada vez mais uma geração, e a gente sabe que isso trava a pessoa, esse sentimento de não conseguir, né, ter a sensação de conseguir romper, ir à frente, ir adiante. E era isso que a nação de Israel estava lidando no momento. Estamos saindo fragilizados, estavam saindo sem recursos, estamos saindo sem organização, estamos voltando para uma nação que foi destruída. Será que outras nações vão se aproveitar deste momento? Será que outros povos, outros reis vão se aproveitar dessa situação, né, de fragilidade, de esterilidade, de não produzir absolutamente nada? Era isso que a nação de Israel estava vivendo, e o Deus dessa nação precisava transformar a mentalidade deste povo. E todas as vezes que somos ministrados pela palavra de Deus, nós somos convidados por Deus a gerar essa transformação, a ter essa transformação, esta mudança de mentalidade. O Senhor está aqui como se estivesse empurrando a nação de Israel para frente. Vamos, tá? Vai acontecer algo novo, eu tenho algo novo preparado para vocês, existe um caminho diferente. Esqueçam das coisas que ficaram para trás, esqueçam das coisas antigas, abandone as coisas velhas. Agora eis que tudo se fez novo, tem um caminho novo, diferente para vocês. Ou seja, o que vocês passaram durante 70 anos ficou para trás, vocês precisam agora se adaptar ao novo, se adaptar à proposta que eu tenho. E para a gente receber aquilo que Deus tem para nós, precisamos ter coragem.
porque o medo lhe impede de receber o que Deus tem para a sua vida. A única pessoa que pode travar você de receber as vitórias e o crescimento é você mesmo, através da covardia, do medo, de não acreditar no potencial que Deus colocou em você e que você tem. E agora Deus está tratando com essa nação, e no capítulo 54 ele diz assim: cante alegremente, ó estéril. Como é que estéril vai cantar alegremente? O Senhor está fazendo um convite aqui para uma mulher que está estéril, que não produz, que não consegue gerar. O Senhor está associando um fato que acontecia em Israel, que era quando a mulher não podia gerar filhos, era uma mulher triste. Quem não lembra de Ana? Que todas as vezes que ia para o momento de adoração, uma vez por ano, com o seu marido, ela sofria chamado bullying. A Penina a criticava, a Penina mostrava, fazia questão de mostrar, né, os seus filhos para Ana, e aquilo trazia angústia, porque Ana não podia gerar. Que alegria Ana tinha! A Bíblia diz que Ana chorou amargamente, se prostrou diante do Senhor, da angústia que ela tinha por não poder gerar filhos. O Senhor está dizendo aqui, olha, cante alegremente a estéril. Qual o motivo e a razão que a estéril, que uma mulher estéril poderia cantar alegremente? Que não deste à luz, exalte de prazer com alegres cânticos. Exclama tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Esta é uma palavra poderosa. Como assim? O Senhor está prometendo: eu estarei dando a vocês filhos. Eu estarei dando a vocês crescimento numérico. O Senhor está dizendo: olha, a nação não vai acabar, ainda que os inimigos destrua Jerusalém, matem soldados, matem pessoas, ainda que vocês percebam que o número da população diminuiu, eu quero dizer que vocês não irão ser destruídos. Eu irei aumentar o número da população do meu povo. Vocês irão gerar novamente. E aqui a gente pode abranger isso para todas as áreas da nossa vida. Áreas que estão improdutivas, áreas que estão estéreis, áreas que não estão produzindo absolutamente nada. O Senhor está dizendo assim: eu irei trazer fertilidade a esta área que está improdutiva, porque o Senhor colocou em cada um de nós a capacidade de crescimento, a capacidade de expansão. O Senhor colocou em cada um de nós a capacidade para crescer, e já foi liberada uma palavra de Deus e profética sobre cada um de nós. Cantem, exultem, marchem, profetizem, como se vocês já estivessem recebendo o milagre e a bênção. Isto, queridos, é caminhar e confiar com Deus. E eu sei que é difícil, eu sei que é complicado cantar em meio à esterilidade. Eu sei que é difícil cantar em meio à tristeza. Eu sei que é difícil cantar em meio a um cenário de destruição, a um cenário de reconstrução, a um cenário de impossibilidades, a um cenário onde nada está favorável, mas Deus, isso não é palavra ou jargão de pregador, mas é fato. Deus é especialista em cenários de caos. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que não existe cenário impossível para Deus trabalhar, não existe cenário que impeça o trabalhar de Deus. Só basta você dar o passo de fé, só basta você acreditar. Senhor, eu creio em Ti, eu confio em Ti. Então o Senhor está empurrando a nação de Israel, e aqui é uma palavra ministerial para este ministério. O Senhor irá trazer crescimento, aumentará o número, cantaremos louvores ao Senhor, exaltaremos ao Senhor alegremente, porque o Senhor irá desfazer a esterilidade, o Senhor irá dar a bênção da vida para o local onde hoje não produz absolutamente nada. O Senhor é aquele que traz vida, o Senhor é aquele que gera vida, o Senhor é aquele que doa a vida, e Ele faz isso com a palavra.
do seu poder. Todas as coisas foram feitas por meio da palavra. Os céus, a terra, o universo, as estrelas, planetas, tudo que existe está sustentado pela palavra de Deus. Tudo está sustentado pela palavra do Eterno, do Criador. Ele está dizendo assim: exaltem, porque vocês irão produzir. Agora, olha como este Deus é um Deus de abundância. Ele está dizendo, não vai produzir pouco, você vai produzir mais do que aquela que está casada, mais do que aquela que já tem filhos. Vocês não ficarão para trás, não ficarão esquecidos, vocês não ficarão estagnados, vocês irão produzir. Aí o Senhor diz assim, esta palavra profética que nós temos aqui, de restauração da nação de Israel, é tão poderosa que o Senhor diz assim: eu irei fazer vocês crescerem em números, eu irei fazer vocês prosperarem financeiramente, eu abrirei portas, eu trarei essa nação ao conhecimento de outras nações, mas vocês precisam fazer uma coisa. Queridos, todo milagre de Deus é em parceria com o homem. Não pense que Deus vai liberar uma palavra como Ele já tem liberado a palavra, e você vai sentar ou deitar em uma rede e vai ficar lá esperando, né, descansando a promessa vindo alto. Não, o Senhor está dizendo assim, eu lancei a palavra profética. Qual é o passo agora da nação? Amplia o lugar da tenda, e as cortinas da tua habitação se estendam. Não o impeça. Querido, isso é poderoso demais. Porque às vezes tem pessoas que ficam sabotando o seu próprio crescimento. Existem pessoas que ficam se sabotando. E o Senhor está dizendo aqui, olha, eu tenho uma promessa de restauração e de crescimento. Mas eu quero dizer para vocês que vocês precisam primeiro se preparar. Como se preparar? Amplia o lugar. Prepara um lugar maior. Prepara um lugar. Queridos, eu lembro que uma vez eu estava ajudando um pastor em Feira de Santana, e ele me convidou, eu não o conhecia, mas ele me convidou para ministrar na igreja a qual ele era pastor. E quando eu cheguei, a igreja estava em uma rua em Feira de Santana chamada Rua do Fogo, e ele tinha um espaço bem pequeno na igreja, e a igreja estava absolutamente lotada, e pessoas do lado de fora. Eu ministrei a palavra, e quando terminou o culto, ele disse assim: pastor Miguel, ora por mim, porque eu estou pedindo a Deus, para Deus me dar mais pessoas. Eu digo, Deus não vai te dar mais pessoas. Aí ele disse assim: pastor, que negócio é esse? Você pregou uma palavra de vitória, de bênção, e está dizendo que Deus não vai me dar. Eu disse assim, nessas condições não. Você vai botar onde? Aumenta, amplia o lugar da sua capacidade. O Senhor está te dando estratégias. O Senhor está nos dando estratégias. Se queremos crescer, precisamos gerar estratégias. Precisamos pensar em novas ideias, novas estratégias de crescimento para avançar. Procura um lugar. Um mês e meio depois ele ligou para mim e disse: pastor Miguel, eu fiz uma loucura. O que foi? Eu aluguei um espaço, cabe umas 300 pessoas. O Senhor me ajuda? Eu digo, te ajudo. Passei 3 meses ajudando ele, pregando um espaço para 250 pessoas. E em 6 meses, não porque eu estava ajudando, porque ele de fato era um bom pastor, tinha uma boa palavra, era sério. E a igreja já estava em 4 meses e meio, já estava em 210 pessoas. Ele já estava com um programa de rádio, já estava com estratégias de células na cidade em crescimento. Então, queridos, o Senhor está dizendo assim: olha, eu irei dar o crescimento, mas se preparem para isso. Se preparem para comportar o crescimento que eu irei dar. Se preparem para o crescimento que eu tenho proposto para vocês. Se queremos crescimento, precisamos nos preparar para isso, adquirir ferramentas, melhorar, ampliar o lugar da tenda, as cortinas da sua habitação. E aqui o mais poderoso: não impeça esse crescimento. Quantas pessoas com sentimento, eu não consigo, eu não posso, sentimentos ancorados na alma, de incapacidade, pessoas que vivem se sabotando o tempo todo, se colocando no papel de vítima, diante das circunstâncias que já viveu na sua história, de traumas, de abusos, de coisas que aconteceram na sua vida, e ela não consegue enxergar que Deus tem um crescimento extraordinário para ela, e que o Senhor está dizendo assim: olha, não impeça esse crescimento, se prepare para ele. O Senhor está reconstruindo aqui, não apenas uma nação. O Senhor não está apenas reconstruindo aqui
financeiramente um povo, uma identidade. O Senhor está reconstruindo o emocional de um povo que estava cativo. O Senhor precisava desconstruir, e tem muitas coisas na nossa vida que precisam ser desconstruídas, crenças limitantes, ancoradas, que você passa a acreditar, e você leva a vida acreditando que é sempre um coitado, e que a vida está sempre contra você, e que o universo e todas as coisas estavam contra você. Era assim com a nação de Israel. Israel estava assim: somos como uma mulher abandonada. O Senhor está dizendo assim: olha, se vocês estão se sentindo assim, eu quero me apresentar como um marido, como um esposo, que está aqui para dar a proteção. Vocês vão ver que nos versículos posteriores o Senhor está dizendo assim: olha, eu estarei tratando com vocês em amor e justiça. O amor de Deus sempre presente. E são sentimentos que permeiam, queridos, a nossa vida. E por muito tempo, antes de obter alguns conhecimentos, eu acreditava que isso não influenciava, mas influencia. Sentimentos influenciam. Pessoas que têm um sentimento de desamor, desvalor na sua história, na sua vida. E às vezes temos até composições que cantamos, que expressam, na verdade, o sentimento do autor da composição, dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém. Nós somos filhos, temos uma identidade. E a gente fica com aquele sentimento do irmão que ficou em casa, que quando viu o filho pródigo voltar e o pai fazer uma festa, ele se ficou triste, queixoso. Eu estou aqui durante tanto tempo e não desfrutou de nada. O pai não desfrutou porque não quis. É esse sentimento que muitas vezes permeia o coração da igreja, mesmo conhecendo a Cristo. Precisamos deixar Ele desconstruir esses sentimentos que Satanás se aproveita para destruir você emocionalmente, e deixar as palavras de Deus entrar. Se prepare para o crescimento. Olha para esse irmão bonito que está do teu lado e diz para ele: se prepare, porque Deus já liberou o crescimento. O Senhor liberou. Só não impeça. Não impeça. Diga para ele: não impeça o crescimento de Deus na sua vida, na sua história. Não impeça o milagre de Deus acontecer. Não impeça o milagre. Está aqui escrito: não impeça. O que mais o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo assim: alonga as cordas e firma bem as estacas. Queridos, quanto mais crescemos, mais precisamos de alicerce. Você não constrói um edifício de 10, 15 andares com um alicerce fraco e frágil. Você precisa ter um alicerce. Quanto mais alto você quer subir, mais você tem que descer. Quanto mais alto você pretende alcançar, mais você tem que enficar as suas estacas. Enficar as estacas aqui é relacionamento com Deus. Quanto mais o Senhor vai ampliando, mais relacionamento com Deus eu tenho que ter, mais descer na presença de Deus, mais conhecimento da palavra, para não ser confundido, para pregar genuinamente a palavra de Deus, para estar preparado para o crescimento. É por isso que Jesus, ele diz assim: bem-aventurado aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Queridos, está falando de firmamento, alicerce. Você precisa ter alicerce, porque senão o edifício pode desmoronar. É por isso que muitas vezes, queridos, estamos vendo ministérios, e eu não estou falando mal absolutamente, nem citando o nome, mas ministérios que estão em ascensão e de repente desmorona, porque esqueceu de firmar bem alicerce, descer, firmar bem a estaca na palavra da verdade, no compromisso com Deus, na aliança com Deus, porque o Senhor não quebra alianças. Deus é um Deus de aliança. Ele está dizendo assim: olha, eu serei o protetor, eu serei o marido que protege, que guarda, que abençoa, que traz os recursos. Eu sou o Deus de aliança. O Senhor está dizendo assim: olha, aqui vocês podem ficar tranquilos, porque vocês têm a minha fidelidade. A minha fidelidade.
O Senhor está dizendo assim, olha, o Senhor está dizendo para esse ministério, firma bem as estacas. Se preparem para o crescimento. Querem crescer? Então se prepare para descer e construir um relacionamento mais firme, mais fundo, porque quanto mais fundo vocês chegarem, mais alto alcançarão, mais longe alcançarão, mais firmes estarão, mais seguros estarão. O Senhor está dizendo para essa nação, se prepare para crescer em Deus, para crescer em mim. O Senhor está falando de crescimento. Queridos, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Eu estou ministrando para uma igreja que está comemorando 17 anos de ministério. Uma igreja que está na adolescência e que tem toda a juventude pela frente. E o Senhor está dizendo aqui, olha, se organizem, se preparem para o crescimento, porque eu estarei dando crescimento em número, em expansão, em conhecimento, em avanço, mas vocês precisam estar preparados. Não impeçam esse crescimento. E aí o Senhor diz assim, depois que o alicerce estiver bem fincado, as cordas esticadas, segurando esta casa, segurando o local da habitação, se preparem para transbordar. Queridos, Deus é incrível. Deus, Ele não dá nada sobre apenas a medida. É claro que Deus não é o Deus de gastar as coisas sem valor algum, ou esbanjar. Não é isso. A ideia do texto aqui é uma ideia figurada de uma proposta de Deus de crescimento e abundância. Ele está dizendo porque vocês têm que estar preparados para o crescimento, porque essa estaca tem que estar bem enfincada, porque vocês têm que ampliar o lugar da tenda. Aí o verso 3, porque vocês irão transbordar. Sabe o que é isso, queridos? Quem já esqueceu um balde em uma torneira enchendo, e quando você chegou lá, o balde estava transbordando? Esse é o Deus de abundância. Essa é a proposta de Deus, de transbordar, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua prosperidade. Isso é poderoso. Se eu fosse você, eu dava um amém concordando com isso, porque o Senhor está dizendo aqui, olha, não apenas vocês irão transbordar, não apenas essa geração de pastores que estão aqui irá desfrutar dessa abundância, mas as gerações futuras que virão sobre esse ministério. A palavra do Senhor está dizendo assim, a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. A bênção que o Senhor está derramando sobre a minha e a sua vida hoje alcançará a nossa posteridade. Filhos, netos, bisnetos, até a volta de Jesus. Ele não está fazendo uma aliança apenas com aquela geração. O Senhor está dizendo assim, a minha promessa não encerra em vocês. A minha promessa não estanca em vocês. E eu quero dizer que a palavra do Senhor está dizendo, a minha promessa, aquilo que eu tenho para vocês, alcançará a vossa descendência. Isso é poderoso demais, queridos. A própria palavra de Deus diz que a bênção, ela é maior do que a maldição. Enquanto a maldição vai até a 4ª geração, enquanto a maldição é interrompida na 4ª geração. Obviamente, eu quero deixar bem claro aqui, que quando alguém na família se converte ao Senhor, tem um encontro com Deus, termina automaticamente, porque o Senhor coloca o pé na porta e diz, foi até aqui, daqui em diante é comigo, foi até aqui. Mas o Senhor está dizendo, enquanto essa maldição pode ir até a 4ª geração, a bênção se estende até 1000 gerações daqueles que me amam e me temem. É isso que o Senhor está querendo que essa nação entenda. A minha aliança com vocês não interrompe na morte de vocês, não se encerram com o sepultamento de vocês.
mas existe uma palavra de vida sobre vocês e sobre a vossa posteridade. E não importa como estava a nação. Queridos, não existe limite para Deus. Deus pegou essa nação pós-cativeiro, pastores, uma nação sem recurso financeiro, uma nação fragilizada, sem poder bélico algum, fragilizada, podendo ser atacada por inimigos a qualquer momento. O Senhor pegou essa nação e transformou em uma nação poderosa. Quem é Israel hoje? Uma nação poderosa, implantada em um lugar que o Senhor implantou, e nós somos a igreja de Cristo. Eu quero dizer que esta palavra do Senhor se estende para nós como igreja. Nós temos uma identidade, nós temos uma posição em Deus, nós somos filhos. E aí eu quero te dizer para você, o Senhor tem te dado sonhos, projetos, sonhe, realize. Como eu vi esses dias, não morra grávido de sonhos e de projetos. O Senhor tem te dado, não impeça o crescimento de Deus e a proposta de crescimento de Deus na sua vida. Aquilo que o Senhor tem. O Senhor pega essa nação e transforma em uma nação poderosa. É por isso que a Bíblia diz que há esperança para a árvore cortada. Ao cheiro das águas, não importa como você se sente, como você está, como está a situação atual. Caos para Deus não é absolutamente nada. Ele pegou o caos e transformou em um universo totalmente organizado, equilibrado, sustentável, para dar vida e qualidade de vida a nós, filhos dele. Então imagina o que é essa situação que você está vivendo diante de Deus? Absolutamente nada. O Senhor transformou uma nação que estava escravizada, uma nação que estava derrotada, modelando a forma dela pensar. O Senhor está modelando você nessa noite. Não coloque limite, é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos vencedores. Sim ou não? Mais que vencedores. O mais ali é um adjetivo de ir além. É um adjetivo de intensidade, de abundância. Mais com I. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedor, quando você pega o contexto ali, é aquele que tem quebrado os seus próprios limites. Sabe aquele atleta, o Bolt, o corredor jamaicano, que está na história. Todas as vezes que ele ia para a Olimpíada, ele estava sempre quebrando o seu próprio recorde. Essa é a proposta de Deus para nós. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, nós somos mais do que vencedores, estamos quebrando recordes após recorde. Quando alguém pensa, ou quando você pensa que está tudo acabado, parado, pensa em desistir, o Senhor está dizendo assim, não impeça o crescimento, eu estou contigo, eu estou à frente, continue sonhando, continue projetando, continue crendo. Uma hora a chave vai virar, uma hora Deus vai mudar a história. Creia no milagre de Deus, creia na abundância. E para esse ministério, a palavra que eu deixo, para essa festividade, para esse ministério local, é que o Senhor está nos dando um tempo de crescimento e devemos estar preparados para essa expansão numérica, abundante, de transbordar de Deus sobre o ministério, sobre recursos que o Senhor nos tem dado e nos estará dando cada vez mais, amém? E para aqueles que estão aqui, levem essa palavra para a sua casa, para o seu lar. Você está aliançado com um Deus que não quebra alianças. Você tem uma aliança com Deus que não dá marcha ré. Se Ele deu a palavra, se Ele liberou a palavra, queridos, pode tudo estar indo ao contrário. A palavra foi dada. E Ele não quebra aliança. É por isso, fiquem em pé por favor, eu quero encerrar. É por isso que quando Davi foi diante do gigante Golias, o que é que isso tem a ver, pastor? Você vai entender agora. Estava todo mundo com medo, mas o único ali que conhecia e acreditava na aliança que tinha era Davi. Davi disse, quem é esse incircunciso
que vem contra o exército de Deus vivo, ou seja, eu tenho uma aliança com Deus, e se eu tenho uma aliança com Deus, o exército de Deus está à minha disposição. Se eu tenho uma aliança com Deus, eu posso dar festa, eu posso desfrutar daquilo que o Pai tem, porque eu sou filho. Eu posso conversar e pedir ao Pai, eu estou com essa necessidade. Eu tenho uma aliança, Senhor. Então creia, o Senhor liberou a palavra. Cantem a estéreo. Jubilem louvores alegremente. Porque as que não geraram nada, irão gerar mais filhos do que as que estão casadas. Amplia bem, não é pouco, é bem. Às vezes a gente pensa em ampliar. Eu vou fazer como diz lá no Brasil, eu vou fazer um puxadinho. Não, o Senhor está dizendo assim, amplia bem. Não é puxadinho. Não é meio centímetro. Não é um pé. O Senhor está dizendo, amplia bem o lugar da tenda. Estica as cortinas. Segura bem as cordas, enfica as estacas, não impeça o crescimento, porque vocês irão transbordar. Não é problema de Deus se você não está preparado para o crescimento. Deus já liberou a palavra. Se você não está preparado para o crescimento, isso não é problema de Deus. Problema de Deus é fazer você transbordar. Agora, o seu problema, e é um bom problema, sim ou não, está preparado, se preparar. O que eu tenho que fazer para estar preparado para esse crescimento? É se preparar para o crescimento, a abundância de Deus. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por essa palavra. Eu quero te louvar e te agradecer pelos 17 anos desse ministério. Ó Deus, eu quero te louvar e te agradecer pela igreja que está aqui, Senhor, porque essa palavra que foi liberada para a nação de Israel, eu tomo posse, Senhor, nessa noite. E eu quero declarar sobre a minha casa, sobre a minha vida, ó Deus, sobre os meus negócios, sobre o meu ministério. Quero declarar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, sobre a família, sobre os filhos, sobre os netos, sobre a geração, sobre o empreendimento, ó Senhor, sobre os negócios, sobre a empresa, ó Deus, sobre a vida ministerial, Senhor. Esta palavra, Senhor, foi liberada. Senhor, nos dá estratégia para crescer. Nos dá estratégia, Senhor, para o crescimento. Ó Deus, porque o transbordar, Senhor, vindo da Tua parte, é certo. O transbordar, Senhor, vindo da Tua parte, ó Deus, está confirmado, está agendado. Então, Senhor, eu preciso me preparar. Senhor, me dá estratégia, Senhor, para me preparar para o crescimento, em o nome de Jesus. Amém. Olha para o irmão que está do teu lado, dá um abraço nele e diz assim, se prepare para crescer, se prepare para transbordar, seja um profeta de Deus, se prepare para os negócios crescerem, para a vida ministerial, se prepare, porque os vossos filhos e as vossas filhas alcançarão boas posições, os vossos netos, o Senhor abrirá portas para o crescimento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.